Está transmitindo? Acredito que não ainda, né? Está transmitindo. Então, boa noite a todas e todos. Estamos nesse webinário da Defensoria Pública da União, assim, luta que aconteceu no dia 19 de agosto, né, que é o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui para a gente poder debater, ouvir bastante de pessoas que têm experiência e que atuam na pauta da população em situação de rua. É muito emocionante para nós, da Defensoria Pública da União, poder termos esse webinário dessa data tão fundamental. A gente sabe que, infelizmente, essa data surge a partir da chacina da Sé, que aconteceu em 2004. Tenho certeza que tem pessoas aqui que podem falar com muito mais propriedade que eu, como o Anderson, que conhece bem essa realidade da chacina da Sé. Então, agradecer muito todo mundo que está nos assistindo. E a Defensoria Pública da União tem trabalhado há bastante tempo com a população em situação de rua. Eu, lembrando aqui da chacina da Sé, não tem como lembrar também da atuação da Defensoria Pública da União que surgiu em São Paulo em 2011, através de colegas como a Viviane Del Grossi, de São Paulo, colega também Fábio Quaresma e tantos outros que começaram a atender, hoje atendem, até hoje a DPU tem um atendimento lá no denominado Chá do Padre, né? Deixando claro que essa é uma atuação de proximidade para que a população de situação de rua possa acessar direitos. A gente sabe que a vida na rua é uma vida de violação de direitos humanos, que infelizmente há uma violação estrutural. O racismo estrutural perpassa a rua. Eu sempre gosto de lembrar também uma atuação da Defensoria Pública da União, uma atuação que no Rio de Janeiro, quando eu estava no Rio de Janeiro, junto com o colega Thales Traiger Arcur Verde, ingressamos com uma ação judicial na Defensoria Pública. A Defensoria Pública da União no Rio ingressou com uma ação judicial para buscar o quê? Para buscar que as pessoas em situação de rua fossem computadas no censo do IBGE. Porque, por mais surreal que possa parecer, as pessoas em situação de rua sequer são computadas no censo. A gente teve um resultado positivo na primeira instância, uma sentença julgou favorável isso, a inclusão da POP Rua no censo, então, de 2020, só que, infelizmente, essa sentença foi reformada no Tribunal Regional Federal da 2ª Região e agora a gente está no STJ. A gente, então, espera que, nesses novos ares, a gente possa ter uma efetivação de direitos humanos da população em situação de rua. E também eu vou fazer uma breve fala e passar para os nossos convidados, que aqui a gente está muito mais para ouvir do que para falar. A gente tem um momento também marcante que a gente vive, que é a decisão do ministro Alexandre de Moraes na DPF 976, que fixa marcos muito importantes para a gente. E aí, lendo só uma parte da decisão, o ministro nessa DPF, para quem não é da área jurídica, a DPF é uma ação, né, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta no STF, e o ministro decidiu nessa ação, vou ler rapidamente, concedo parcialmente a cautelar, ad referendo do plenário, e essa medida liminar já foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, tornando obrigatória a observância pelos estados, Distrito Federal e municípios, imediatamente, independentemente da adesão formal dos municípios, contidos no Decreto 7.053, que institui a Política Nacional da População em Situação de Rua. E, nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes, o STF, né, referendou, determinou que o Poder Público Executivo Federal, no prazo de 120 dias, fizesse um plano de ação e monitoramento para efetiva implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Aí foi falando várias, é uma decisão grande que eu acho que é muito importante todas e todos lerem. Ela também fala ao Poder Executivo municipais e distrital, e aos poderes executivos federal e estaduais também, no âmbito de suas
respectivas competências, que nas suas zeladorias urbanas e nos abrigos, que eles efetivem medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua. Porque a gente sabe que, infelizmente, nos próprios espaços de acolhida há violações de direitos humanos. E também, por fim, ele também determinou que os poderes executivos municipais e distrital, no prazo de 120 dias, a realização de diagnóstico pormenorizado da situação nos respectivos territórios, com indicação de quantitativo de pessoas em situação de rua por área geográfica, quantidade, local de vagas, de abrigo, capacidade de fornecimento de alimentação, porque todos que vivenciam a situação de rua, trabalham, estudam, pesquisam, sabem que a realidade das ruas é uma realidade de o que a gente chama no direito de estado de coisas inconstitucional. Ou seja, há uma massiva violação de direitos humanos. Então, agora o STF reconheceu, em sede liminar ainda, deu essa decisão já referendada. Então, a gente está num momento de muitas possibilidades. Então, a gente vai ter aqui também representantes, né, tanto da diretoria Pop Rua do Ministério dos Direitos Humanos, o Anderson Lopes Miranda e o Leonardo Pinho, e a gente vai ter aqui também representando o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, a Joana. Eu não sei se... não, a Joana, acho que ela está só com um vídeo fechado. Mas então dizer que é um prazer muito grande, acho que esse webinário vai ser muito bom para todos nós aprendermos e principalmente para que a gente possa utilizar como instrumento de luta tudo isso aqui. Porque a gente sabe, a população em situação de rua não aguenta mais sofrer violações. A gente teve agora no Paraná uma situação de violência grave. Então, assim, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela não vai se tornar uma realidade se a gente não batalhar pela efetivação dessa decisão. Então, assim, sem mais delongas, eu gostaria de passar para minha colega Érica Hartmann, que vai fazer a apresentação dos convidados. Muito obrigado. Obrigada, Renan. Muito boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco essa noite. Agradeço demais, né, estarem aqui e estarem dispostos a aprender, né, nessa noite tão importante para nós aqui da Defensoria Pública da União. Quero agradecer imensamente a participação, né, dos colegas, a participação não, né, a junção de trabalhos do colega Renan, da colega Paloma, que não mediram esforços para que a gente conseguisse organizar esse webinário, todos os demais membros do GT e os pontos focais do GT, Rua da DPU, um GT tão importante, o mais antigo e de uma ação muito bonita, né, além de tudo, na assistência às pessoas em situação de rua pelo Brasil afora. Agradecer também ao pessoal de apoio ao GT, Sara, Alexandra, Charlie, que também tornaram isso possível, o pessoal da STI, né, o João Maurício, que nos acompanha aqui na parte técnica, e um agradecimento muito, muito especial aos 3 convidados que estão aqui para nos ensinar, né, sobre esse tema tão dolorido, né, e tão importante e que precisa de tanto da nossa atuação como é a situação hoje no Brasil das pessoas em situação de rua. Eu não tenho nem palavras para agradecer tanto a Joana, quanto ao Anderson, quanto ao Leonardo, por estarem aqui conosco essa noite. Eu vou, sem maiores delongas, falar sobre a Joana. A nossa primeira palestrante é a Joana Dark Basílio da Cruz. Ela é a A Érica travou. Coisas de internet. Eu tinha até ficado na dúvida se a Érica tinha travado. E a Joana também teve um problema de conexão. Eu vou passar para a Paloma, que é para ela apresentar o Anderson. Exato, teve um problema, a Érica travou. Voltei. Joana também teve um problema, ela está tentando retornar. Então, eu vou pedir a palavra, Érica, e vou introduzir Tá bom. Anderson. Pronto, Certo? obrigada.
Agradecer as palavras de Renan, de Érica, membros do nosso querido GT Nacional Rua, neste webinário que a gente tentou montar. A gente imaginou primeiro trazer Joana, porque Joana é líder do MNPR aqui no DF, e depois a gente ia ouvir a palavra dela como líder do movimento, e depois a gente ia passar a palavra a Anderson, porque Anderson traz essas duas experiências, primeiro de líder do movimento e agora está como coordenador dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Mas já que a gente não conseguiu ouvir primeiro Joana, a gente não vai, a ordem dos fatores não vai importar no resultado da gente, né? Então, vou apresentar Anderson Lopes Miranda, que viveu em situação de rua por 35 anos, participou do Fórum da População de Rua, é cofundador do Movimento Nacional da População de Rua, fez parte do grupo de trabalho interministerial no primeiro governo do presidente Lula, foi assessor por 7 anos do presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, foi conselheiro do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, CIAMP-Rua, por 2 mandatos, foi conselheiro nacional do Conselho Nacional de Assistência Social, SENAS, por 3 mandatos, foi conselheiro nacional do Conselho Nacional de Segurança Alimentar por 1 mandato, foi assessor parlamentar do vereador Eduardo Suplicy por 1 ano e 8 meses na Câmara Municipal de São Paulo, é cofundador do Movimento Nacional da Luta em Defesa da População em Situação de Rua e hoje está como coordenador-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, CIAMP-Rua, na Diretoria de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua, ligada à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, no Ministério dos Direitos Humanos. Sem mais delongas, passo a palavra a Anderson Miranda. Obrigado. Isso aí dá um Oscar, né? Dá um Oscar. Fico com o Oscar. Não, obrigado. Eu acho que é importante nos apresentar, saber de onde viemos, para onde estamos e para onde vamos. É uma alegria estar aqui. Faltou no meu currículo também que eu fui do Conselho da Ouvidoria da Defensoria do Estado de São Paulo, né? Porque é importante trazer isso. Como a DPU está criando também uma ouvidoria, né, para atender as demandas do movimento, isso é muito legal. Quero parabenizar, né, o GT Pop Rua por esse evento, né, todos os defensores públicos da União que trabalham com a população em situação de rua, de relembrar, né, o massacre não é festa, o massacre não é comemoração de showzinho, o massacre é trazer política de verdade, do massacre da dor à conquista, né? É importante que nós estemos na pauta da DPU, é importante que nós estemos na pauta da DPS, é importante que nós estemos hoje nas agendas do governo. Oi, gente, estão me ouvindo? Estamos, perfeito. Sim, Ótimo. sim. As agendas do governo federal, estadual e municipal. Eu estou falando hoje aqui de Manaus, né? Eu vim para o encontro com a população de rua, que a DPE conseguiu organizar com os movimentos, né? Junto aí numa atividade, mas estou de Brasília. Eu acho que é importante dizer da onde eu venho. Eu venho dos movimentos, né? Então muita gente está me convidando porque eu era do movimento. Faz 1 mês que eu tomei posse, faz 1 mês que eu estou no governo federal. O Léo brinca comigo que eu sou funcionário hoje do governo federal, que fui nomeado 2 vezes. 2 vezes eu fui nomeado. Mas por que eu fui nomeado 2 vezes? Por causa de falta de documentação. Não é verdade? E aí isso é a realidade da população de rua. Há 1 mês atrás eu estava nessa situação. Então eu tenho que tirar a certidão de nascimento, tem que correr atrás de escola, tem que correr atrás disso, tem que correr atrás daquilo. E a morosidade é muito demorada, né? E se a gente não tem DPU e DPE, nada acontece para a população em situação de rua. Por isso que eu parabenizo todas as defensorias públicas da União que estão nos estados, todas as defensorias públicas de estados, DPUs e DPS. Eu sei que a DPU é uma só, mas ela está nos estados, né? Ela está lá defendendo a população de rua com os órgãos federais e das ações, e para nós é fundamental e importante. E é importante hoje estar no governo. Não sou o governo é o presidente Lula. Eu estou no governo, né? Amanhã eu posso voltar para a luta. É importante estar nesse governo com o pé no chão, com olhar para a pauta e para demandas da população em situação de rua. É importantíssimo. Então, assim, eu ainda tenho trajetória, tenho história, tenho demandas dos movimentos. Então, assim, para nós é importante hoje discutir o que nós queremos. O censo do IBGE, mas não adianta só nós discutir se o governo federal não tem uma sensibilização, se o Ministério, né,
dos Direitos Humanos, se o Ministério da Assistência Social, se o Ministério, né, lá da Simone Tebet não tiver uma sensibilização e se o presidente do IBGE não for sensível à causa. Nós tivemos vários problemas com os presidentes passados de IBGE. Nós tínhamos orçamento do governo federal, mas nós não... Ele sempre falava, o IBGE colocava problemas para os movimentos, até que nós tivemos uma conquista da DPU, né? Até que nós tivemos uma ação da DPU que traz essa conquista para nós, para os movimentos. Nem que seja moradia improvisada, mas o IBGE tem que recensear, tem que recensear. Tem que trazer essa pauta. Então, para nós é importante quando nós temos uma DPU forte que fortalece a luta dos movimentos. É a mesma coisa de moradia. Hoje eu tenho auxílio moradia do governo federal. Por que não garantir o auxílio moradia à população em situação de rua? Morar é digno, moradia primeiro, moradia é digno. Então, essa é uma demanda que nós temos que trazer dos movimentos para o governo federal. Porque não adianta eu falar com o prefeito, com o governador, ele vai falar, eu não tenho recurso, eu não tenho recurso, eu não tenho recurso. Então, o movimento tem que falar com o governo federal, que o governo federal implemente uma política de moradia primeiro. Né? Se é locação social, se é Minha Casa Minha Vida, se é hoje os programas de alugar uma casa para acolher essa população, que o governo federal crie uma política nacional de moradia, crie um programa nacional de moradia. Isso é uma demanda que nós, eu falo nós, movimentos sociais, hoje temos que levar. O meu cargo hoje não é cargo indicado pelo presidente da República, não é cargo indicado pelo ministro Silvio Almeida, não é cargo indicado pela Isadora Brandão. O meu cargo é cargo indicado pelos movimentos da população em situação de rua. Eu sou um cargo de confiança dos movimentos da população em situação de rua. Então, eu tenho satisfação, obrigação de dar um retorno a essas bases. Estou aqui em Manaus, estou no Amazonas, discutindo com a população em situação de rua, daqui a pouco irei ao Rio de Janeiro, daqui a pouco irei a Roraima, a Rondônia, né, ao Rio Branco, né, aí no Mato Grosso do Sul, dialogar com a população de rua, trazer o que nós estamos fazendo. O governo federal vem trazendo demandas, cozinhas solidárias, é uma pauta dos movimentos, banheiros, é uma pauta, eu sei que o meu diretor vai falar, mas eu quero também trazer essa força, é uma pauta dos movimentos, lavanderia, é uma pauta dos movimentos. Eu estou conversando muito aqui com a população. No Sul e no Sudeste é muito frio. No Norte e no Nordeste é muito calor. Lá, a população em situação de rua precisa de coberta. No Norte e no Nordeste, a população em situação de rua precisa de água para beber. Não tem água. Água para a população em situação de rua beber. É muito quente. Eu estou a 49 graus aqui em Manaus. 49 graus hoje fez. Gente, é um absurdo não ter água para a população em situação de rua beber. Então, a gente precisa ver as realidades. E nós, enquanto governo federal, precisamos escutar os movimentos. Precisamos escutar as defensorias hoje, DPU, DPE, e dialogar e propor e melhorar. Propor e melhorar. E não se culpabilizar. Quem tem que fazer a pressão é o movimento. Quem tem que organizar é o movimento. E nós temos que ouvir e cumprir. A DPF vê muito isso. Cumpra-se. Cumpra-se o que vocês não fizeram há mais de 10 anos. Cumpra-se, executa-se. E eu estava do lado de lá um mês atrás. Hoje estou no governo. E meu papel é cobrar também do meu governo. É cobrar do meu governo, é cobrar da minha diretoria, é cobrar da minha Secretaria Nacional, é cobrar do meu ministro e do meu presidente da República. Né? Porque eu sei que amanhã, se o governo Lula acabar, para onde eu vou voltar? Para a base, para o movimento e para a rua. E não podemos mais aceitar isso. Mas é isso que eu vou voltar, porque eu tenho uma base. Então eu tenho que defender essa nossa população. Eu tenho que dialogar, eu tenho que fazer encontros nacionais para ouvir, para propor. Hoje eu sou coordenador do CIAMP, do Comitê Intersetorial, né? De monitoramento, de acompanhamento das políticas da população em situação de rua. Dialogar com a sociedade e dialogar com populares, tá certo? Temos que ter essa participação. Não podemos criar comitês estadual sem a participação da sociedade civil, sem acompanhamento das defensorias. Por isso que é importante, no nosso CIAMP vai ter lá a DPU, sempre como convidada, vai ter lá para acompanhar e monitorar as políticas nacionais para os estados e para os municípios. É fundamental esse diálogo. Não abro mão
da Defensoria Pública da População em Situação de Rua, do GT Pop Rua, participar do CIAMP, acompanhar o CIAMP e monitorar, porque é ele que leva nos estados e municípios as políticas, é ele que fala do Centro Pop, é ele que fala hoje do CAD único, do Cadastro Único, né? É ele que fala do BPC. Para quem não tem acesso ao BPC, o benefício de prestação continuada, que muitos ainda chamamos de LOAS, né? Da Lei Orgânica de Assistência Social, é o DPU, é na ponta que a população de rua reclama da moradia com as DPEs. Nós queremos fazer esse encontro. Então, assim, eu estou falando nessa emotivação porque eu venho do movimento, né? Então não é momento de comemorar, é momento de nós lembrarmos. O mês de agosto é o mês do massacre que aconteceu, né, em São Paulo, e que nós não podemos mais aceitar que no Paraná, que em outros estados tenha violação e violência com a população de rua. Que a polícia militar seja a porta primeira da população em situação de rua. A porta primeira da população em situação de rua é a moradia, é o trabalho, é a saúde, é a assistência. A assistência não pode ser a primaz, mas ela pode comungar com toda a política intersetorial. Não podemos dizer que população de rua é caso da assistência social, manda para assistência social, é problema da assistência social. Não, ela é problema do governo, municipal, estadual e federal. Hoje eu falei bem claro para uma reunião, não podemos aceitar que secretários venham a dizer, não tenho dinheiro para executar. Nós vamos ter recurso, é prioridade do governo do presidente Lula, um pedido dos movimentos, recursos. Essa diretoria, ela não surgiu da cabeça do presidente Lula, ela não surgiu da cabeça do ministro Silvio Almeida, ela surgiu da demanda nossa, dos movimentos da população de rua. No dia 15 de dezembro de 2022, nós estávamos com o presidente Lula, né, Renan e demais aí da Defensoria, em São Paulo, lá no MST, quando nós entregamos ao presidente Lula que nós queríamos uma Secretaria Nacional de Políticas para a População em Situação de Rua. É claro que essa demanda ainda não foi atendida, mas o melhor, nós tínhamos uma coordenadoria, né, uma coordenação dentro do Ministério, dentro de uma secretaria. Hoje nós temos uma diretoria, coordenada por 2 pessoas que vêm da sociedade civil. Meu diretor, Léo Pinho, que vem da sociedade civil, e eu, que venho da sociedade civil. Então, assim, é importante saber disso. Nós não somos de carreira. Nós somos pessoas que escutam na ponta, que trabalhamos na ponta e que ouvimos da ponta. Então, as demandas do movimento são prioridades. Nós estamos discutindo também o que os movimentos pedem. Centro de Defesa Nacional. Nós precisamos retomar o Centro de Defesa Nacional com aporte para os estados. Não podemos mais aceitar que o Centro de Defesa Nacional tem que estar com uma porta com a DPU. Porque as violações, elas acontecem nos estados ou municípios. E sabemos que todos os estados têm DPU, têm DPS. Não é verdade? Todos os estados, e precisamos melhorar isso. Não adianta o Disque 100 não dialogar com a DPU. Não adianta o Disque 100 não dialogar com as DPS. Não adianta o Disque 100 não fazer busca ativa. Essa é a nossa demanda a partir de agora. Então, a diretoria, ela tem fazido muito busca ativa, né? Eu, enquanto coordenador geral hoje, é um cargo muito importante do CIAMP, mas jamais vou deixar minha bandeira. Eu, enquanto trajetória de 35 anos de rua, jamais posso esquecer de onde eu venho, da onde eu estou e para onde eu posso voltar, né? Então é importantíssimo esse diálogo com os movimentos, com entidades. Agora nós fizemos um processo eleitoral, as entidades reclamaram, né? Os movimentos reclamaram, a comissão eleitoral reviu o processo, né? Impugnou uma parte, estamos retomando o processo eleitoral e vamos aí fazer a eleição da sociedade civil, a eleição que a sociedade civil almeja que tenha, com toda, né, transparência, lisúria, né, e respeito. A comissão eleitoral, ela é composta pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, um representante da Defensoria Pública da União e nós, a diretoria. Então, jamais nós vamos deixar de olhar para esse lado. É importante que os representantes da sociedade civil tenham pauta, demandas para nos trazer, para nos colocar, para nos acatar. Nós aumentamos os ministérios. Né, para que atenda a demanda, não é só assistência, não é só saúde. Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, Ministério da Presidência, Secretaria Nacional da Presidência da República, pela primeira vez vai fazer parte do CIAMP. A Secretaria Nacional da Presidência da República, com pauta direta com o movimento da população em situação de rua, com pauta direta com os órgãos de defesa e de direito. Nós queremos trazer agendas nacionais.
né? Encontro Nacional de Política Pública. Não adianta também, nós queremos trazer um encontro para o ano que vem, pensando no ano que vem, o terceiro encontro nacional de população de rua, onde sociedade civil, órgãos, né? Governos municipais, governos estaduais e governo federal, junto com órgãos de defesa, Defensoria Pública da União, Defensoria do Estado, participando desse encontro nacional para a gente tornar de fato o decreto 7053 não pode ficar só no decreto e na lei, né, do legislativo. Ela tem que ser uma demanda também do executivo, porque quem executa o orçamento é o executivo. O legislativo propõe, o legislativo vota, mas quem executa o orçamento é o executivo. E aí está na hora do executivo também encaminhar para o Congresso Nacional a lei que está tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado, que torne uma ação do executivo. Por isso que essa diretoria está aqui, porque é uma demanda dos movimentos. Não dá mais, e vocês sabem muito bem disso, frente parlamentar é importante para ouvir a sociedade civil, mas não dá mais para a gente ficar em frente, e não resolver o problema da população em situação de rua. Então, assim, o executivo tem que ter orçamento, dotação orçamentária, discussão da pauta, para que a hora que chegar a demanda habitacional, nós sabemos como resolver. A hora que chegar a questão de documentação, nós sabemos como resolver. É importante que o Centro POPs, os serviços de acolhimentos, né, os centros dias, tudo isso tenha melhoria. Hoje eu estive no Centro POP, aqui de Manaus, e fiquei chocado, doutores e doutoras, amigos e amigas. Tinha urubu dentro do Centro POP. Urubu andando no espaço do Centro POP. Tinha mais urubu do que pessoas no Centro POP. Tinha 15 moradores de rua e mais de 20 urubu no Centro POP. Então, para nós, isso é uma demanda enquanto o gestor municipal valoriza o urubu e o humano, e as pessoas, para onde elas vão? Não é verdade? Então, nós precisamos olhar para isso. Isso é um papel nosso do governo federal e quanto movimento também. Então, eu estive lá com o movimento hoje nacional da população de rua, o Rafael, eu e o Rafael acompanhando as ações e já estamos aí deliberando com o governo federal, tomando providências, vendo quais as demandas. A população de rua reclamou para mim, para o Rafael, que precisa mais 2 Centro POP na cidade de Manaus. E nós já cobramos o Ministério do Desenvolvimento Social de fazer a pactuação com o município, de criar mais 2 Centro POP. E não é mais 2 Centro POP longe do centro, é no centro. É no centro da cidade, que é onde a nossa população está e persiste. Não é verdade? Porque a periferia, a gente sabe dos problemas que tem nas comunidades distantes. As comunidades distantes precisam de CRAS e de CREAS. Centro POP tem que estar no centro da realidade. Então, é essa discussão que nós queremos trazer aqui, né? Esse mês de agosto é mês de luta, é mês de lutar, é mês de defender, é mês de organizar a nossa população. Eu tenho uma fala ainda de dizer, parem de chamar a gente de mendigo, de coitadinhos, de pobrezinhos. Nós queremos política de verdade. Olhem nos meus olhos, eu sou ser humano. Hoje eu tenho um crachá, meu povo. Olha que coisa bonita. Hoje eu tenho um crachá do governo federal. Muita gente, quando eu chegava nos espaços, as pessoas olhavam para mim, não acredito que esse cara é do governo federal. Hoje eu senti o preconceito. Eu falei, infelizmente eu tô com crachá aqui, ó. Tem hora que eu tenho que dar carteirada. Eu vejo quanto é importante a gente andar com crachá. O quanto é importante as pessoas saberem que você tem um e-mail, anderson.miranda@mdh.gov.br. É importante você saber que eu posso dialogar com todos, todas e todas. É importante você saber que a pauta da população de rua não vai colocar debaixo do tapete. Que a pauta da população de rua tem que ser dialogada com todos, todas e todas e discutido. Nós não somos caso de polícia, nós somos caso de política pública. É a omissão da política do Estado, né? É a omissão de poder não dialogar. Então eu quero dizer, não sei ainda o meu tempo, eu quero dizer da importância, né, desse seminário, da discussão de não tratar a população de rua como coitadinha, como pobrezinha, né? Por isso que nós temos o GT Rua da DPU, que esses defensores e defensoras maravilhosas olharam com carinho para nós. Não é carinho de coitadinho, não. De que vocês têm direito, que nós temos que brigar por vocês, que vocês têm que estar junto com a gente, participando disso. Poderia ser um webinário só de defensores e defensoras, mas não é. Olha que representatividade. Nós estamos aqui. Olhe nossos olhos, isso é importante, é a valorização que vocês têm por nós, por cada liderança da rua, é a valorização de aonde nós estamos e para onde nós vamos. Nós temos que pactuar também com o governo federal a valorização de contratação
de empregabilidade da população de rua, de cotas para a população em situação de rua, que a DPU possa, não é, eu sei que não é o defensor geral, mas que a gente possa propor ao ministro da Justiça, possa propor ao presidente Lula, que os órgãos federativos de governo tenha, cada órgão federativo de governo tenha um representante da rua com trajetória de rua trabalhando lá. Olha que maravilha, nós vamos diminuir a nossa população. Né? Nós vamos diminuir, porque quando se tratar a pauta Pop Rua, aí no GT Pop Rua vai ter um cara da rua que ele é específico, que ele é a ponte, que ele pode dialogar, que ele pode preparar, que ele pode fazer. Como eu estou hoje no Ministério dos Direitos Humanos, né? Eu quero trazer uma realidade muito grande. Semana passada, eu estava em Brasília, né? Lá na minha salinha, da minha diretoria maravilhosa, mas eu não fico no ar-condicionado, eu saio, vou, e eu tenho autorização do meu diretor e da minha equipe para trabalhar mesmo. E aí me toca meu telefone, é lá do gabinete do ministro, do ministério, dizendo, Anderson, você pode vir aqui no bloco A, tem um rapaz da rua que está muito surtado. Ele conseguiu adentrar dentro do Ministério dos Direitos Humanos para procurar o ministro, para exigir que o ministro melhore o centro pop da população de rua. E não tinha gente para trabalhar com ele. Eu rapidamente desci lá, da onde eu estava, e fomos lá. Né? E aí o atendimento com esse cidadão foi magnífico. Ele queria ser escutado. Ele disse, ó, o libanês roubou meu celular. Eu quero que o libanês pague pelo meu celular. E ele estava com um calhamaço de documento. Mas ele, e aí a equipe perguntou, você não quer ser atendida pela ouvidoria? Né, não, eu não quero ser. Eu já fui muito atendido por ouvidoria. Eu quero ser atendido por alguém que conheça a minha realidade, que possa me ajudar. E quando eu cheguei lá, ele estava muito nervoso, ele se acalmou, a gente sentou, dialogou com a equipe, ele tomou um cafezinho, tomou uma água, ainda me convidou para ir no Centro Pop, e ele saiu de lá muito agradecido porque ele foi escutado. A rua precisa ser escutada, muitas vezes ela não é, mas não é só ser escutada. Nós precisamos executar a política. Já foi o tempo de governo federal, estado e município escutar a população em situação de rua. Agora é o tempo de cumprir o que a DPF, o que as defensorias, o que os movimentos, o que os partidos, o que as organizações determinam. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Essa DPF não veio para brincadeira. É a justiça, é o judiciário de fato olhando pela primeira vez para a população em situação de rua. Porque sempre quando o defensor público da União ou o defensor do Estado entrava com uma ação judicial, era negada pelo juiz, era negada pelo juiz, era negada pelo juiz. Hoje já não. Olha que olhar magnífico. Olha que olhar bom. Ainda bem que entrou o Xandão, desculpa eu falar aqui o nome Xandão, mas o Alexandre de Moraes, né? O juiz, nosso juiz, que entrou com essa DPF e nos valorizou e nos deu aquilo que nós estamos pedindo. Parem de tomar os pertences da população de rua. Parem, município e estado, de jogar água na população de rua. Parem de violentar a população de rua. Parem de policiais militares, como o doutor Renan falou, lá no Paraná. Que vergonha para nós. A polícia militar é uma vergonha hoje. É uma vergonha. Não estou dizendo todas, mas é uma vergonha porque catar o morador em situação de rua, idoso, pelo colarinho, jogar no chão e dar um tapa na cara dele, é você estar batendo no seu pai. É você estar batendo na sua mãe. E não saber que essa pessoa é ser humana, ela precisa de cuidado do Estado e não de violência do Estado. O Estado não pode violar o direito deles. É isso que nós, os movimentos, as entidades, né, as defensorias exigimos. Que a polícia parem de matar, parem de dar tiro, parem de matar os pobres. Nós pobres precisamos de política, política de inclusão, não exclusão. Chega de excluir a gente. Né? É isso que eu tenho a falar, estou à disposição, tem muita coisa para contribuir, né? Nós estamos criando um plano nacional de políticas para a população de rua, isso eu vou deixar para o Léo falar, porque ele é nosso diretor, e dentro desse plano nacional vai ter tudo, justiça, assistência, direitos humanos, educação, esporte, cultura, né? Secretaria da Mulher, Ministério da Mulher, porque na rua tem mulher, na rua tem idoso, na rua tem criança. E nós precisamos olhar para essa população, né? Nós precisamos olhar também para que o Estado não tome os filhos das mães e dos pais, principalmente da população, como nós vimos em Minas Gerais. Não é verdade? Nós vimos em Minas Gerais judicializando para tirar as crianças da rua e para tirar as crianças da mãe. E aí nós precisamos muito das DPUs DPE. Parabéns a nós, obrigado aí pela oportunidade, estou à disposição de vocês. Anderson, muito obrigada pelas suas palavras. Como sempre,
a gente aprende demais com você. Nós temos uma admiração muito grande por você, sabe disso, né? E com certeza a gente poderia ficar falando aqui muitas e muitas e muitas horas, né? Sobre tanta coisa, né? Que você já viveu e poderia nos contar e também dos projetos futuros que você, até por toda a vida que já teve, poderia propor, né? Mas, seguindo, então, com a nossa programação, infelizmente, a Joana, nossa convidada, até o momento ela não conseguiu retornar. Ela, né, caiu a conexão lá dela e ela não conseguiu. Ó, acabei de falar, ela está voltando. Oi, Joana, nos ouve? Ah, então tá bom. Então eu vou reapresentar a Joana, já que também eu caí naquele momento, eu e ela, nós duas juntas caímos, né? Nós vamos então, depois do Anderson, contar com a fala da Joana, né? A quem agradeço imensamente. Não sei se a Joana estava ouvindo a hora que eu estava falando sobre ela. Quero agradecer a Joana mais uma vez por ter aceitado vir conversar conosco nessa noite. E para todos e todas que estão ouvindo, a Joana da Arquibasílio da Cruz é representante do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, no núcleo do Distrito Federal. E, Joana, quero deixar você livre para nos falar, né, sobre o que você entendeu importante trazer nessa noite. Muito obrigada. Boa noite. Eu caí, gente, aquela hora lá deu rolo doido aqui, mas é assim mesmo, a luta desse jeito mesmo, sempre na guerra, né? Que eu entendi da minha participação é o que eu acredito que o governo deve fazer como política pública para nós, pessoas em situação de rua, com trajetória de rua, né? Eu bato sempre na política de moradia primeiro, porque eu acredito que moradia é a inclusão de todas as outras políticas, né? Eu não vou contra isso, porque eu acredito que a moradia é direitos humanos, de verdade, né? A gente sabe que tem muitas moradias precarizadas pelo Brasil, né? Brasília não é tão diferente, mesmo sendo a capital do país, fica aqui tão debaixo do poder, da barba do poder, mas temos tantas violações de direitos que até às vezes é difícil de acreditar que o Distrito Federal vive essa realidade, mas a gente vive sim essa realidade e vive no dia a dia com essa questão, né? Assim, enquanto mulher com trajetória de rua e hoje representante de um movimento social, é o que eu acredito para as pessoas em situação de rua, e ver cada vez que tem mais família, mais mulheres em situação de rua, o número de pessoas idosas que aumentou imensamente, né? E assim, ver que as coisas aqui é tão engessado, tão amarrado, que a gente não consegue trazer muitas coisas para as pessoas em situação de rua. Isso às vezes é frustrante, eu ando meio magoada nos últimos tempos aí, mas eu não desisti da militância, porque a importância de eu estar aqui nesse lugar falando pelas pessoas em situação de rua, continuar e não me deixa desistir. Que eu sei que se eu sair, não vai ficar abandonado, mas é um lutador a menos que a população de rua vai perder. Então, eu continuo, mesmo às vezes frustrada com as políticas que não chegam, né? Assim, o que eu quero mais do Estado hoje é que faça com que as políticas cheguem, que chegue, que aconteça de verdade na vida e na prática, né? Quando eu sei que chegou uma política para mim, né, que eu sou fruto da assistência social, eu não passei por comunidade terapêutica, mesmo estando usando droga quase 10 anos da minha vida, eu não passei pelo CAPS, né, eu já fui ter acesso ao CAPS anos depois que eu já tinha saído da situação de rua. Então, mesmo assim, eu acredito na saúde mental e eu acredito que, se for fortalecidas certas políticas, as pessoas vão superar a situação de rua, né? A gente tem que trabalhar assim, uma política mais ágil, muito mais rápida, né? Porque é para as pessoas que estão chegando hoje na situação de rua não se envolver com outras questões que existem na situação de rua e não possa ser crianças criadas na situação de rua e que não vão ter perspectiva nenhuma de vida, assim. A gente vai muito nesses lugares e vê mulheres, né, que são criadas sem ter perspectiva de nada, para estudar, para fazer outra coisa, para conhecer outros espaços, onde as próprias mulheres são um pouco machistas e não acreditam que uma mulher tem esse poder de fala, né? De se libertar dessas amarras meio machistas que tem no mundo, né? No mundo, não é só aqui em Brasília, no Brasil, né?
e assim, na mente das pessoas também tem muito forte. E assim, a gente vê muito segregada a população em situação de rua por causa disso, né? Por causa dessas amarras preconceituosas que tem em relação a gente. Assim, eu ainda passo por preconceito, né? Mesmo tendo superado a situação de rua, passo porque a gente é muito reativo em relação à defesa da população de rua. E assim, tem atores públicos que eles realmente não gostam e não vão entender que pobre sangra, que pobre respira, e a gente tem que gritar no ouvido da pessoa para ela entender. Às vezes tentar rachar a cabeça, mas não vai entender e entende na marra para ter que respeitar. Então, o que eu acredito de política é isso, que moradia traz dignidade, que moradia traz trabalho, educação, cultura, arte, lazer, tudo, né? Sim, porque a casa que você volta é onde você tem o vínculo, onde você tem o laço, e assim, onde você sabe que vai repousar sua cabeça, vai descansar. Se você tem isso com dignidade, né, fica mais fácil superar as dores do cotidiano, né? Quanto mais a gente que vive longos anos nas ruas, a gente vem de muitos traumas. Então, se a gente tem esse suporte desse local pequeno, mas que é aquele local onde a gente pode dizer que sim, está faltando isso, falta esse olhar do poder público em relação às pessoas em situação de rua, né? Porque sempre tem aquela fala que estamos nas ruas porque queremos, estamos nas ruas porque somos usuários de álcool e outras drogas. Semana passada eu participei de uma reunião aqui, chamava Virada de Habitação, e estava com a subsecretária de Habitação do DF, né? E assim, abriu um horizonte na minha cabeça, né? Que eu sei de onde cobrar agora a habitação para a população em situação de rua, mas eu não me senti contemplada ali, sabe? Ela foi apresentando todo um plano bonito, que veio até do governo federal, todo lindo assim, mas a gente não vê um recorte, né? A gente não vê essa inclusão das pessoas em situação de rua como um todo, né? A gente não vê dar prioridade para essa mulher em situação de rua, né? Aí, assim, aqui a gente tem recebido muitas denúncias que tem muitos bebês sendo sequestrados aí, sendo roubados das mulheres que vão ter essas crianças em alguns hospitais aqui, e que chega lá, as mulheres são totalmente violadas, e a gente tem que ir falar pro gerente do hospital, para o administrador, pro assistente social, que tem assistente social diagnosticando saúde mental das mulheres em situação de rua, sabe? Assim, é coisa absurda, né? Que não está no local da pessoa e vai diagnosticar que uma mulher está em situação de rua, ela tem transtorno, porque por ter transtorno ela não tem condição nenhuma de ficar com o filho, segundo o assistente social, e a gente tem que ir lá falar, acompanhar, né, para que essas mulheres não percam os filhos e que não percam esse direito, né, da maternagem, que é uma dignidade imensa. Imagina você gerar um ser dentro de você e depois ele ser arrancado de você, né, ele ser retirado de você. Então isso é muito difícil e segrega muito mais a mulher em situação de rua, né, e assim, a questão da habitação é extremamente necessária nesses casos também, né? Se a gente tem uma política de moradia primeiro que seja efetiva e que chegue para as pessoas, essas mulheres que vão para esses hospitais, que passam por toda essa trajetória, elas vão ser incluídas no programa e não vão perder o vínculo com seus filhos. Então, é coisa simples, né? Só falta abrir o olhar e a forma de enxergar, né? Por mais que você queira dar amor para a pessoa em situação de rua, que muita gente tem esse discurso de que eu dou amor, mas aí eu dou uma sopa, eu dou um prato de comida, mas você nunca vai poder ser igual a mim, né? Você nunca vai poder ter os mesmos direitos que eu tenho, né? Você sempre vai ser esse cara que vai morrer na sarjeta e eu tô aqui no meu local de conforto, de dignidade, tá tudo certo, entendeu? Isso é muito triste ver na sociedade ainda. É isso, gente. Eu falo pouco, eu não falo, eu não gosto muito de falar muito, mas eu falei até demais hoje, tá bom. Boa noite. Joana, muito obrigada pelas essas palavras. Eu quero te dizer que essa é uma preocupação muito grande nossa também, tanto a moradia quanto essa situação das mães, né? Aqui no Paraná a gente tem um grupo que a gente formou recentemente para tentar achar uma solução para essa situação que está acontecendo aqui também, das mães perderem as crianças, chegam na maternidade, já chegam com decisão de retirada das crianças, dessas mães, elas não têm a chance, né, de exercer a maternidade, elas não têm chance, as crianças não têm chance de ter seus pais, né, consigo. Então, a gente tem trabalhado também bastante para ver se a gente consegue achar uma solução rápida para isso, né? Esse é um tema também muito, muito dolorido, é muito triste, né, também, ver tudo isso acontecer, né? Então, realmente é muito chocante. Muito obrigada, Joana, né, de coração, ainda bem que você conseguiu entrar, fica conosco aí mais um tempinho,
né? Foi muito preciosa a tua fala, assim como a do Anderson, né? E eu vou, então, passar a apresentação do nosso terceiro convidado, agradecendo mais uma vez, né? A gente sabe que vocês três têm milhares e milhares de compromissos e coisas e aceitaram vir aqui essa noite, né, para conversar conosco. Então, nosso terceiro convidado é o Leonardo Pinho, né, diretor de promoção dos direitos da população em situação de rua do Ministério de Direitos Humanos, uma pessoa que tem se mostrado aí extremamente aberta e dedicada, né, efetivamente às questões que envolvem, né, várias, né, questões que envolvem a população em situação de rua no Brasil e que vai conversar conosco a partir de agora. Muito obrigada, Leonardo. Fique à vontade. Boa noite, Érica. Boa noite, Paloma, Renan, todos da equipe de apoio aqui da área técnica também, que está nos acompanhando, né, aqui nesse webinário pela Defensoria Pública da União. Queria cumprimentar o coordenador geral da nossa diretoria, o Anderson, e a Joana, aí, que também está pelo Movimento Nacional de População de Rua. Eu queria, aqui na minha fala, até porque o Anderson já colocou diversos aspectos, estratégias centrais que nós estamos tomando na diretoria, mas eu queria colocar alguns aspectos que têm a ver com concepção e com informações também de como vai se consolidando esse novo espaço institucional, como o Anderson falou, não existia essa diretoria. Então, tem um trabalho que é construir esse espaço institucional. Então, eu quero começar por isso, porque muitos que nos ouvem, muitos que nos veem, não sabem, às vezes, o desafio que é a construção de espaços institucionais de execução de políticas públicas, em especial para públicos, para pessoas que, historicamente, no Brasil, são invisibilizadas, que não deveriam ser protagonistas das políticas públicas. Então, primeira questão, a demanda que veio nas equipes de transição não era uma diretoria, era uma Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua, que foi apresentado também com a ideia de ter uma Secretaria Nacional também vinculada aos catadores e catadoras. Então, a reivindicação, eu fui uma das pessoas que estava na organização do Natal dos Catadores e da População de Rua, que eu acompanho também historicamente, estava na organização, foi apresentado ali ao presidente Lula a ideia das duas secretarias, vamos dizer, nacionais, uma para a população de rua e outra vinculada aos catadores e catadoras de materiais recicláveis. É importante dizer que, no caso da população de rua, todos os movimentos que atuam, né, defendiam essa posição de ter uma secretaria nacional, mostrando que a unidade na diversidade dos movimentos é a coisa mais importante. Porque é lógico, às vezes a gente vê na sociedade civil, se existem mais de um movimento ou mais de uma entidade sobre um tema ou sobre um setor social, é porque nem todo mundo pensa igual, é porque tem divergências. E muitos atores avaliam as divergências como algo ruim, como algo que não deve acontecer. Mas quem vê assim são os setores conservadores, os autoritários, porque os setores populares, progressistas, os setores que defendem a democracia como valor universal, as diferenças não é algo ruim. O difícil é produzir unidade na diversidade. Então, eu queria salientar esse aspecto, porque hoje existem movimentos diferentes que atuam com a população em situação de rua, mas eles tiveram uma maturidade na transição e no Natal. Produzir unidade na diversidade. Nós somos diferentes, nós temos diferenças, mas a pauta, a agenda, a política pública, os direitos estão acima dessa divergência. Então, eu queria aqui, porque o Anderson teve um papel também importante nessa arquitetura, porque ele é fundador de um movimento histórico e decidiu, no momento, construir também outra ferramenta de luta. E aí tem o Marquinhos, o pessoal dos meninos e meninas de rua,
que são atores com histórias diferentes, e com trajetórias e com propostas, às vezes, diferentes. Mas ali teve a maturidade. Então, eu queria primeiro fazer esse recorte. A maturidade de construir unidade na diferença e propor uma agenda de políticas públicas e a ideia de uma Secretaria Nacional. Na transição, foi se reestruturando os espaços institucionais dos ministérios. Por exemplo, antes a gente estava com o chamado Ministério da Cidadania, e voltou a concepção estratégica de ter um Ministério do Desenvolvimento Social, que coloca as pautas e agendas sociais como estratégica para o desenvolvimento nacional. Foi retomado, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuida da agricultura familiar. Foi recomposto o Ministério do Trabalho e Emprego. E nessa recomposição, o antigo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos se tornou, na prática, 3 ministérios. O da Igualdade Racial, o das Mulheres e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que assumiu o Silvio Almeida. Então, a estrutura que a gente tinha no governo anterior teve que ser dividida em 3. E nesse esforço institucional, o ministro Silvio, colocando prioridade na Pop Rua, falou: apesar de eu não ter, por causa dessa divisão, estruturas para construir uma Secretaria Nacional, eu vou construir uma diretoria nacional. Então, mesmo um ministério tendo que virar 3, a população de rua conseguiu implementar uma diretoria própria. E eu estou falando isso, Anderson, porque, infelizmente, os catadores e catadoras que também fizeram a mesma reivindicação não conseguiram uma estrutura própria ainda do governo atual. Então, eu estou destacando aqui como foi importante a unidade na diversidade, a unidade na diferença da Pop Rua e a maturidade dos movimentos de Pop Rua de não apostar na divergência, não apostar no que nos divide, mas apostar no que une. Isso foi capaz apesar de um ministério virar 3, conseguiu um espaço próprio, uma diretoria, avançou em degraus do espaço institucional. Então, essa é a primeira caracterização que eu queria explicitar aqui para todo mundo e destacar essa maturidade que os movimentos de população de rua, apesar das diferenças que tiveram, e conseguiram ter uma diretoria e um espaço próprio. Segunda questão, orçamento. É muito importante todos que nos ouvem saber, o orçamento desse ano não é o orçamento do presidente Lula, é o orçamento ainda do governo anterior. No caso, é o orçamento da ministra anterior dos Direitos Humanos, que teve que ser dividido em 3. Então, esse é o contexto real que nós temos com relação. Então, apesar de ter a diretoria, essa diretoria não existia. Então, ela não tinha orçamento próprio para ela. Não tinha funcionários para ela. Então, um desafio depois da maturidade de cobrar uma diretoria é ter a maturidade de construir uma diretoria que nós precisamos requisitar funcionários, nós precisamos ter mais pessoas trabalhando e, principalmente, consolidar esse espaço como espaço da intersetorialidade da política pública da população de rua. Então, esse é o segundo elemento. Nós não tínhamos, porque não existia esse espaço, um orçamento e nem equipe. E o Anderson viu quando chegou, né, que ele chegou mais recentemente. Nós não tínhamos nem sala própria para funcionar a diretoria. A gente começou nem um mês atrás, né, que a gente se mudou para um espaço próprio da diretoria para poder atender os movimentos, para poder atender vereadores, prefeitos, enfim, para ter um espaço de trabalho comum. Então, nós estamos nesse meio agora de construir. Conseguimos trazer alguns funcionários. No início do ano, a Joana ia muito lá cobrar e pegar firme com a gente. Estava eu e o Francisco, que é o outro coordenador geral, sozinhos, para toda a pauta de Pop Rua no Brasil. E aí a gente foi aos poucos, ainda está muito aquém, mas começamos a formar um time
há um mês atrás, só para vocês entenderem a dificuldade de consolidar o espaço institucional como uma diretoria. Mas, apesar dessa situação, nós conseguimos algumas coisas muito importantes, que é o que eu quero falar. Primeiro, o governo atual está construindo o seu plano orçamentário para os próximos 4 anos, que é o PPA. A diretoria de população de rua e as políticas públicas da população de rua viraram prioridades. Primeiro, na nossa Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Depois, nós conseguimos virar a prioridade para o Ministério de Direitos Humanos. E conseguimos, no PPA, se transformar em política intersetorial, e a agenda da população de rua foi para a Casa Civil. Então, apesar de sermos uma diretoria que não existia, que não tem orçamento, que tinha ainda e tem ainda problemas de equipe, apesar disso, com a força que veio da agenda que os movimentos sociais fizeram na transição, pela pressão que continuam fazendo, pela visibilidade e, principalmente, pelas cobranças na agenda, conseguimos, com esse espaço, se transformar prioridade no PPA e prioridade intersetorial no PPA. Então, essa é uma questão. Segunda questão, uma reivindicação estratégica dos movimentos, que foi entregue ao presidente Lula lá no Natal dos Catadores da População de Rua, que foi o Moradia Primeiro. Por óbvio, não tinha orçamento para o Moradia Primeiro na gestão anterior. Nós conseguimos, no PPA, colocar o Programa Nacional do Moradia Primeiro. Quais são os princípios desse programa? Os princípios aprovados pelos movimentos, quando construíram o Guia Brasileiro do Moradia Primeiro. Então, o Léo, o Anderson, o Chico, não estão criando coisas. Eles estão pegando coisas que já estão na agenda, que já foram construídas coletivamente, e tentando fazer com que isso vire programa, política pública. E está, hoje, já no programa da Casa Civil e no PPA, o Programa Nacional Moradia Primeiro, com a metodologia, com toda a discussão acumulada nas audiências públicas e no Guia Brasileiro do Moradia Primeiro. Então, eu só estou falando isso porque muitas pessoas falam assim, mas vai ter inovação, vocês vão tirar alguma coisa? Se for criar algo novo, existe um lugar para aprovar essas coisas. Que o coordenador geral está aqui, é o Ciamp Rua. Então, se tiver algo novo, alguma inovação que não foi discutida em audiência pública, que não tem em manifesto dos movimentos, que não tenha em resoluções do Ciamp anteriormente, tem que passar pelo Ciamp Rua. E esse é o terceiro princípio. Essa diretoria tem um compromisso estratégico. Já tem no programa dos movimentos? Já teve audiência pública dos movimentos? Já teve lista de reivindicação? Sim. Nós pegamos e tentamos transformar em política pública. Mas surgiu uma ideia nova. Surgiu uma proposta nova. Ciamp Rua. Nada será aprovado. Por isso a importância, agora que o Anderson falou, de terminar esse processo da sociedade civil e instalar o Ciamp Rua. Porque precisa aprovar coisas aí sim, que são novas. Mas, quarto ponto, além do Moradia Primeiro, pegamos uma outra reivindicação que os movimentos fizeram, a das cozinhas solidárias. E estamos agora construindo um acordo de cooperação técnica com o MDS e com o MTE para o financiamento. A diretoria fez um mapeamento das cozinhas solidárias geridas pela população de rua, e com esse mapeamento nós apresentamos aos demais ministérios para buscar orçamento e financiar com investimento e fomento essas cozinhas. Outra questão, os pontos de apoio, lavanderias, bagageiros, tudo propostas e experiências já existentes e já tocadas pelos movimentos. Também estamos buscando orçamento, já elaboramos também propostas, né, de portaria, de regulamentações em torno. Todas essas reivindicações já são reivindicações históricas e acumuladas pelos movimentos. No entanto, e aí eu queria, encerrando, falar algumas questões. Primeiro, pela primeira vez na história, uma pessoa com trajetória de rua ocupa um cargo de chefia.
Essa foi a posição do ministro Silvio Almeida, da diretoria, mas principalmente foi uma exigência dos movimentos sociais. Então, eu queria aqui falar, Anderson, se me permite, da característica da função do Anderson. Eu e eles fomos indicados também e acumulamos pelas entidades, mas o Anderson tem uma natureza específica da função dele, que é cumprir um papel histórico e afirmar para todo mundo de hoje em diante: é possível uma pessoa de trajetória de rua ser gestor público, sim. Queremos espalhar essa experiência da diretoria de Pop Rua para outros espaços nos governos estaduais, municipais. Eu estive em Maceió, em Alagoas, e o Rafael, que é outra dirigente importante, e eu queria só fazer uma aspas aqui, Anderson. Nunca tinha visto tantas lideranças LGBTs e trans em cargos de direção do movimento como eu vi em Alagoas. Me surpreendeu, me chamou a atenção, e eu vi a qualidade desse trabalho e fiquei bastante, chamou a atenção, viu, Renan? Um diferencial mesmo, assim, muito interessante do trabalho que o Rafael tem feito lá, me chamou a atenção. Porque outros movimentos sociais mais históricos, sindicais e tudo, não tem essa quantidade e a qualidade de dirigentes LGBTs, de pessoas trans, como eu vi em Alagoas. Mas eu quero dizer, porque lá o Rafael cobrou, e nós discutimos com secretarias estaduais. Olha, se o governo federal nomeou Anderson, por que não nomeia aqui também alguém de trajetória de rua em cargo de chefia? Não só em áreas técnicas, não só nas equipes, às vezes, de apoio, de abordagem social, mas é possível nomear em cargos também de comando das políticas públicas. Então, essa também tem a ver a experiência histórica da construção dessa diretoria, de afirmar que uma pessoa de trajetória de rua pode sim ser gestor público. E quero dizer aqui, vocês viram a qualidade da fala do Anderson, a qualidade da intervenção do Anderson nas reuniões que nós temos. Porque quem tem trajetória de rua conta de um conhecimento e de uma experiência sobre o que foi negado, sobre as barreiras de acesso, sobre a história de negação das políticas públicas, de negação da Constituição brasileira para essa população. Sinceramente, Érica, Paloma, Renan, não tem universidade, não tem curso de especialização, não tem mestrado e doutorado que vai nos trazer esse tipo de olhar e de experiência e, principalmente, de conhecimento. Então, eu queria falar isso. E, por fim, a oportunidade histórica da DPF 976. E a DPU teve um papel importante, vários partidos, e principalmente os movimentos sociais de população em situação de rua. Hoje, a União, os estados e os municípios estão com uma tarefa de entregar em 120 dias um plano. Esse plano é de assistência social? Não. Esse plano é um plano de Estado, porque o Alexandre de Moraes não deu assim, Ministério A, B ou C, apresentem propostas. Não, ele disse União. É um plano do presidente Lula, é um plano dos governadores e governadoras, é um plano dos prefeitos. E isso é uma reivindicação histórica, um desafio histórico. Fazer das políticas da população de rua intersetoriais, porque não dá mais para a gente encarar esse problema que cresceu no Brasil por causa da pandemia e da crise econômica, achando pela política e pela lógica etapista. Primeiro, ele passa aqui nessa porta, faz um preenchimento. Depois, ele vai para outra porta para ver se ele é pop rua mesmo. Depois, ele vai para outra, depois para outra, depois para outra, e algum dia ele acessa algum direito. E pior, fracionar a pessoa entre assistência, saúde, direitos humanos, trabalho. É necessário de uma política integrada. E, por parte da União, nós estamos agora recebendo as propostas dos diversos ministérios e nós temos um compromisso na diretoria de sistematizar todas essas propostas que vão vir dos ministérios. E aí, Renan, eu quero dizer uma iniciativa do ministro Silvio Almeida,
e eu quero destacar aqui uma postura do doutor André, que está na presidência do CNDH, mas é da DPU. O CNDH foi citado também como CIAMP. O Silvio chamou o André e falou assim: André, é possível o CNDH, inclusive amanhã, às 14 horas, vai ter uma escuta do CNDH, mas é possível que o plano a gente leve, que as propostas do CNDH, que ele sistematize e leve, sabe para onde? Para aprovar, para validar, para construir no CIAMP Rua Nacional. E eu quero destacar aqui o doutor André, por quê? Porque o doutor André podia, foi citado o CNDH, podia falar, não, eu quero também que for sendo CNDH. O doutor André, Renan, e aí, cumprindo, eu acho que a história de você, da doutora Fabiana Severo, do Chico, do Yuri, de tantas pessoas da DPU que passaram pelo CNDH, fez uma coisa que me tocou. Falou, não, ministro Silvio, o CNDH vai fazer escuta, que é amanhã às 2h, vamos reunir as propostas, mas o lugar desse plano do Executivo, das propostas do CNDH, é levar para o CIAMP Rua. Então, eu quero deixar de público, para encerrar minha fala, que toda a sistematização que eu, Anderson, Chico, Daniel, Sara, Rose, toda a equipe, Ana Paula, toda a equipe da nossa diretoria, toda essa sistematização do que vai vir dos outros ministérios, o CNDH vai sistematizar amanhã as propostas que saírem da audiência amanhã às 2h, e todo esse material será levado para o lugar que deve ser aprovado, o CIAMP Rua Nacional. Porque o CIAMP Rua agora vai ser coordenado por uma pessoa com trajetória de rua. Vai ter maioria dos movimentos sociais. São 11 vagas da sociedade civil, só que são 6 dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, as pessoas com trajetória de rua, têm maioria. É a primeira vez que essa configuração se dá, e eu tenho muito orgulho de ter chegado até esse momento, nessa construção, e ver o professor das políticas públicas, um professor da intersetorialidade, que é o Anderson Miranda, coordenando o CIAMP Rua Nacional. Ele vai ser a pessoa que vai coordenar o lugar em que o plano que vai ser mandado para o Supremo Tribunal Federal será aprovado, e o CNDH, que eu componho também a mesa diretora e já fui presidente, né, junto com o Renan, a Resolução 40 e todos os seus princípios e diretrizes vão ser levadas, todas essas contribuições, para o CIAMP Rua Nacional, que lá vai ser o lugar da discussão final e da aprovação final, porque nós vamos fazer desse CIAMP Rua Nacional esteio de um novo olhar sobre a construção das políticas públicas. E o orçamento do ano que vem, o CIAMP Rua, com certeza, também vai fazer uma incidência para a gente ter condições orçamentárias de enfrentar os grandes desafios e implementar, no hora dia 1º, o conjunto das políticas públicas da população em situação de rua. Então, eu queria encerrar reafirmando um lema dos movimentos das pessoas com deficiência, mas que é um lema de todos os atores sociais, que é afirmar que o nada de nós sem nós agora é uma realidade, com a coordenação geral do CIAMP Rua, do Anderson e a maioria dos movimentos sociais das populações em situação de rua, na sua diversidade, serão maioria no CIAMP Rua Nacional. Muito obrigado, parabéns à DPU, e com certeza vamos no CIAMP, como no CNDH, nos diversos espaços da participação social, ter a DPU como grande parceira, formuladora e, principalmente, também cobrando que as políticas públicas sejam não políticas públicas de governo, mas políticas públicas de Estado no Brasil, porque é isso que nós precisamos, de permanência, continuidade e, principalmente, afirmação de um orçamento adequado. Muito obrigado a essa parceria histórica com a Defensoria Pública da União.
Muito bom, Leonardo, a sua fala. Eu estava aqui vendo, né, a fala do Anderson, da Joana e agora do Leonardo, como é um momento especial que a gente vive. A gente sabe que a rua, e dialogando com as pessoas em situação de rua, em todo o Brasil, a gente vê assim, toda a angústia que é estar na rua. A gente nunca... Eu sempre falo, né? Você pode pesquisar, você pode trabalhar, você pode até fazer uma pesquisa de campo que você vai morar na rua para pesquisar, mas você nunca vai sentir se você não teve realmente essa situação de grave, extrema violação de direitos humanos. E como é bom a gente aprender e ter esse olhar. E por isso que a gente aqui, nesse webinário, a gente quis muito mais ouvir do que falar. Então, assim, ouvindo a fala da Joana, como, assim, essa questão que ela fala, esse olhar da caridade, é muito interessante, né? Que a pessoa, ela, beleza, tem esse olhar da caridade, mas também não quer compartilhar com a população em situação de rua. A gente sabe que a caridade é algo individual e a gente tem que buscar cada vez mais políticas públicas. Você quer fazer caridade, é uma decisão individual sua, mas política pública não, é um dever do Estado, é algo constitucional. A gente não pode permitir que uma série de violações ocorram. Como ela falou da retirada de crianças, eu gostaria de lembrar da Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça, que proíbe exatamente essa prática nociva que milhares de mulheres em situação de rua sofrem, Brasil afora, que essa Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça, que traz uma política judiciária para a população em situação de rua no âmbito do Poder Judiciário, foi provocada também através do CNDH. Quando editamos a Resolução 40 do CNDH, nós provocamos o CNJ. E é muito, assim, eu estava ouvindo, e é sempre um aprendizado enorme ouvir todas as pessoas com trajetória de rua que vivenciam essa violação, ou vivenciaram na pele. E é muito, assim, eu fico pensando sobre a naturalização que temos de miséria extrema e de pessoas em situação de rua. E hoje os dados do CadÚnico mostram que 91% das pessoas em situação de rua estão numa situação de miséria extrema. Então, como nós naturalizamos essa situação? Uma vez, quando eu estava em Brasília, foi até uma liderança indígena, foi até meu gabinete, e ele chegou... Passou por Brasília, a Defensoria Pública, à época era perto, tinha uma população em situação de rua grande perto, e aí quando ele chegou, foi conversar comigo, ele falou: doutor, como é que vocês conseguem? Eu passei aqui só para ver aqui no gabinete do senhor, passar pelo prédio, eu vi um monte de pessoas em situação de rua. Como vocês conseguem viver assim, deixando você estar aqui no seu gabinete bem e tem uma pessoa na porta do prédio de vocês passando fome, em situação de rua? Como? E essa é a pergunta que a gente faz. Como a nossa sociedade aceita essa situação, essa violência extrema? E aí o aprendizado intercultural, ele falou, na minha aldeia não tem isso. Todo mundo vai comer, eu não vou deixar uma pessoa passando fome, não. Todo mundo vai para a roça de todo mundo, se um está com menos comida, o outro vai ajudar, a gente partilha coletivamente. E o que a gente vê hoje na nossa sociedade é isso. O número de população em situação de rua só aumenta, as políticas públicas não são eficazes. A gente tem a política, como o Léo falou muito bem, né, que sempre foi feita do etapismo, da centralidade da assistência. A assistência é fundamental, só que a gente sabe a importância da moradia, o acesso imediato à moradia como direito fundamental. E aí eu também não posso esquecer, a gente está aqui num evento também da DPU, de uma ação proposta pelo colega do Rio Grande do Sul, Jorge Andrigo. Ele propôs uma ação e olha só como, infelizmente, a gente consente com isso. Na época, isso acho que foi 2017, ele pedia nada mais, nada menos de que auxílio moradia para as pessoas em situação de rua. E usava o argumento, inclusive, o Poder Judiciário tem auxílio moradia, o Ministério Público tem auxílio moradia. Vamos pegar esse valor, dá para conseguir toda a população em situação de rua. Infelizmente, o que vocês imaginam que aconteceu? Qual foi a decisão do Judiciário? Obviamente que não concordou com a argumentação da Defensoria Pública da União, do colega George. Então, agora a gente tem um momento que, felizmente, essa demanda chegou através dessa DPF 976 no Supremo Tribunal Federal, com uma liminar referendada. Então, agora eu acho que é o momento de todas as instituições, sociedade civil, a gente participar
dessa elaboração desse documento. É fundamental. A Defensoria Pública da União a gente já encaminhou, a gente vai estar presente amanhã nessa audiência, né, com a oitiva do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é muito interessante também, por toda a pluralidade que tem o CNDH, mas respeitando sempre a especificidade do CIAMP Rua, que infelizmente passou por uma série de intervenções no passado, né? A gente viu, inclusive foi extinto em 2019, com um decreto chamado Decretaço, que revogou toda a participação social, mas agora não, a gente vai ter essa possibilidade e essa centralidade da participação social. Não tem como um burocrata, eu estudei, fiz como o Léo falou, fiz doutorado e tal, e a vivência? Eu dialogava sempre com a nossa querida, que infelizmente faleceu em 2018, nossa grande Maria Lúcia, liderança. Ela era uma doutora. Eu dialogava muito quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, tentando entender com ela qual era a visão dela sobre defensoria. E como eu aprendi, graças a Deus eu gravei esses áudios, até hoje eu tenho esses áudios que de vez em quando eu escuto. Então, acho que assim, é um momento assim, muito especial, foi uma noite assim, de muitos aprendizados. Eu agradeço muito aos colegas, a Paloma Cotrim, a Érica, que organizaram esse webinário, que batalharam, os colegas do GT Rua, toda a equipe técnica aqui presente. E eu acho que é isso. Eu acho que é um momento muito especial para que a gente possa realmente fazer história e efetivar direitos humanos. Porque eu lembro quando eu estava no Rio de Janeiro, era Érica também, uma mulher em situação de rua, ela falava assim, a gente ficava dialogando sobre direito, ela, Renan, a gente está no papelão, a gente está tomando porrada, cadê a dignidade? Eu dei uma construção para ela, ela ficava lendo, cadê? Isso aqui, eu estou na rua, eu estou no papelão. Então, a gente tem que ter esse momento histórico com uma decisão muito importante do ministro Alexandre de Moraes e com essa abertura da própria diretoria e do governo federal para a gente fazer um plano e cobrar que esse plano seja efetivado. E só vai ser efetivado se tiver orçamento. Não adianta não ter orçamento. A gente viu, o decreto 7.053 foi uma luta fundamental de 2009, mas a gente está em 2023 e não tem quase orçamento para políticas públicas efetivas para a população de situação de rua. Então, acho que agora é um momento muito especial. E eu acho que todas e todos que estão aqui assistindo ou que irão assistir em algum momento, que nós possamos nos unir para pensar esse plano e batalhar para a efetivação desse plano. Então, eu queria agradecer a todas e todos. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, não sei se Érica ou Paloma gostariam de falar também, Anderson. Então, acho que é isso. Agradecer. Vamos seguindo na luta. Só, como diz o companheiro Vanilson do MNPR, só a luta muda a vida. Opa, pois não, Anderson? Não, eu acho que é importante ainda, né, lembrar que até 31 de agosto é mês latino-americano de luta da população em situação de rua. Tem muitas cidades, muitos estados, né, fazendo atividades, fazendo evento. Não deixem de apoiar, né? Você que está aí nas cidades, no estado e no país, não deixe de apoiar essa luta. É luta da população em situação de rua, né? Demanda. Quando a Joana fala disso, para nós é fundamental, né? Muitas vezes, eu estava aqui ontem, hoje, em vários lugares, a gente fica vendo. Ontem nós estávamos numa atividade na Praça da Matriz, aqui em Manaus, e hoje eu fui visitar os serviços e muita gente veio falar para mim, cara, se todo dia nós tivermos o que nós tivesse ontem, para nós seria muita coisa boa. Ontem eu deixei de usar 10 pedras porque eu estava com vocês discutindo política pública. Um companheiro da rua me falou, eu deixei de usar 10 pedras porque eu estava na praça com o movimento discutindo política pública e fazendo de fato. Então, quanto é importante abrir os espaços da DPU, da DPE, dos espaços para a população em situação de rua, nem que seja tomar uma água, um cafezinho e um borogodó. Então, para nós é fundamental. Eu quero só dizer, e de fechar o que o Léo falou, né? E final de ano nós teremos encontro
com o presidente, com os ministros, e nós não vamos deixar, possa ser, não vou prometer aqui que seja em São Paulo, mas a gente tudo previsto, né, que seja em Brasília, viu, Joana? Que esse encontro nacional seja em Brasília, com o presidente, para a gente poder organizar de fato a luta dos movimentos, tanto da população de rua quanto dos catadores, que a maioria dos catadores e catadoras vem da situação de rua. A gente está vendo lá no Noroeste o que o poder público do GDF está fazendo com as famílias do Noroeste, né? Tirando as famílias do seu trabalho, do seu terreno e jogando para onde? Para a rua. Se não é a DPU, se não é a DPE acompanhar e alguns assessores parlamentares, deputados e deputadas federais e estaduais fortalecer essa luta, essa população tinha sido violada. Então, queria encerrar minha fala e agradecer a vocês, né? Essa luta da população de rua é muito forte com a DPU. Isso que o meu diretor fala, nós temos que fortalecer. O movimento ele é forte porque nós temos braços fortes. Nós temos pessoas que acreditam na gente. DPU, parabéns de não abandonar essa causa da população em situação de rua, de criar um GT Rua, um GT que discute de fato com as lideranças, com as bases, com a matriz. Que quem está nos assistindo, ou quem vai nos assistir, não esqueça. É um braço forte para nós cobrarmos do governo federal, do governo estadual e do governo federal mais políticas de inclusão. Quando a gente fala, não, nosso parceiro, a Defensoria Pública da União, tem gestor que treme na base, porque sabe que você chega arrochado, que você chega para botar em cima e que nós estamos juntos. Nós só temos hoje um IBGE que vai recensear porque vocês provocaram, porque vocês organizaram, porque vocês disseram. Então, hoje nós estamos nesse olhar e eu quero dizer aqui, né, quero agradecer a Joana. Isso, eu não falei no começo, que a Joana não estava, né, ela tinha caído, mas que esse cargo que eu estou hoje era de uma companheira mulher, da companheira Joana, que tem um olhar muito grande dessa nossa população. Como ela não pôde assumir esse cargo, a Joana me ajudou, me referendou junto com movimentos, e eu sou graças a ela, ela e o Rafael, por ter me colocado nesse cargo, e jamais vou virar as costas, jamais, porque eu sei de onde eu venho, para onde eu vou. Obrigado, viu, Joana? Gratidão sempre, porque ela não pôde assumir o cargo e ela me indicou, me referendou e estamos aí à disposição. Um abraço, obrigado, gente. Viva a luta! Obrigado. Obrigada, gente. Eu só agradecer mais uma vez todas que participaram. E a Sara me pediu para avisar, reforçar que a lista de presença está no chat. Então, quem tiver interesse no certificado, por favor, tem um formulário lá, tá bom? Muito boa noite, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Boa noite, muito obrigada a todos. Tchau.